Agradecemos este dia, porque é um dia que na qual Ele se alegra, porque todos nós falamos a mesma língua. Porque louvamos o nosso bom Deus. Igreja, aleluia. Amém. Por isso, com amor, nós estamos cá. Com amor, nós louvamos a Deus. Com amor, nós nos congratulamos. Por isso, antes de tudo, eu queria que cantássemos pelo menos um verso. O hino é Zolaiai Toma. Igreja, aleluia. Eu queria que o nosso amado pastor pudesse traduzir este hino para que nós pudéssemos saber o que é que Deus nos trouxe primordialmente antes de começarmos a pregação. Por favor. Igreja Paz. Enzolaiai tunayau, mayamona utubenio. O amor que nos reuniu aqui, o amor que temos aqui, foi nos dado pelo Pai Mayamona. Zolana, tuisamona na yompuluzi. Só com amor e o amor, poderemos nos encontrar com o nosso Deus. Amém. Eso. É o amor que nos. Antes quero pedir ao nosso amado secretário para que lesse
segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo. Nas cartas paulinas. A segunda epístola do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. O capítulo 3, o versículo 16 a 17. Paz, igreja. Eita. E diz assim a palavra do Senhor. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Oremos. Zambi se do cuzuri, Dizemos esta manhã que nós possamos encher o teu trono, para que possamos, Senhor, nosso Deus, encher, Senhor, meu Deus, meu Pai, o teu amor, diante de ti, Senhor, nos rendemos, Pai, para que nós possamos pedir a tua graça, Pai, para que possamos pedir a tua boa nova, Pai. Para que nós possamos pedir a tua boa palavra, Pai. A infinita palavra, Pai, que nos traz, Pai Santo, a salvação, que nos ensina, Pai Santo, o caminho, Pai, para a vida eterna, para vivermos diante de ti, Senhor. Senhor, estamos aqui, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, dá-nos a tua mensagem que vem do teu coração, para guardar esse nosso coração, Pai. Assim, adoramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Ouvimos antes a mensagem que o apóstolo Paulo escreveu à segunda de Timóteo, que toda a Escritura vem no conteúdo de sermos ensinados, no conteúdo de sermos justificados, no conteúdo de sermos radiados, para que nós pudéssemos andar no caminho do Senhor. Por isso é que estamos aqui, porque a Escritura Sagrada não é nada mais, nada menos do que um manual de conduta para que nós possamos saber o que é que Deus quer nas nossas vidas, o que é que Deus quer nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. A palavra de Deus nos idealiza Cristo Jesus na cruz. E quando falamos de Cristo Jesus na cruz, falamos da salvação. Cristo Jesus
idealiza em nós, em nossas vidas, a vida eterna. A Escritura Sagrada muda as nossas ideologias. A Escritura Sagrada muda as nossas filosofias para da filosofia materialista de uma outra filosofia espiritual, igreja. Aleluia! Amém. Por isso é que nós, antes de nós falarmos alguma coisa que seja palavra de Deus, precisamos ler a Escritura Sagrada para que possa nos conduzir e sabermos estar e sabermos onde vamos com a palavra de Deus. Igreja, aleluia! Esta feita eu queria pedir ao nosso secretário que lesse Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, o verso 6 até 40. Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. Faz igreja. Eita. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito Santo, ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos humanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande remoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e, todo trêmulo, se prostrou entre Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E pregaram-lhe a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus,
alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrigueiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens de romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles tremeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, dirigiram súplicas. E tirando-lhes para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. E depois partiram. Amém. Amém. Igreja, aleluia. Amém. É a mensagem que eu trouxe para partilhar com os irmãos. É uma mensagem de veramente profunda, que fala sobre o reconhecimento de Deus nas nossas vidas. Porque quando Deus nos reconhece como crentes verdadeiramente, então o seu nome é glorificado em nossas vidas. Então o tema que eu trouxe hoje para partilhar com os irmãos é: seja um crente reconhecido por Deus. Para com o seu irmão que está lá, seja um crente reconhecido por Deus. Seja um crente reconhecido por Deus. Porque quando nós somos reconhecidos por Deus, o seu nome, todavia, é justificado. O seu nome, todavia, é glorificado. Porque quando nós somos reconhecidos por Deus, é porque nós temos fidelidade com Deus. É quando nós temos ligação com Deus. É quando nós buscamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quando somos reconhecidos por Deus, nós vemos a graça de Deus a superabundar em nossas vidas. Igreja, aleluia. Amém. Então nós somos justificados na sua graça. Porque a Bíblia nos diz que nós vivemos pela graça de Jesus, através da cruz do Calvário. A graça de Deus até superabunda no meio do mal. Por isso, quando nós caminhamos na presença do Senhor, quando andamos na presença do Senhor, quando o buscamos verdadeiramente, nós vimos a graça do Senhor a superabundar em nossas vidas. Então, assim, podemos dizer que somos reconhecidos por Deus, igreja. Aleluia. Amém. Qual é o nosso tema de hoje? Seja um crente reconhecido por Deus. Então, quando nós falamos de sermos reconhecidos por Deus, a Bíblia nos relata, nos enfatiza muitas histórias de homens que foram reconhecidos por Deus. Homens que tiveram e que viveram a dimensão alta do Santo Espírito de Deus. Homens que foram submergidos na palavra de Deus e foram reconhecidos por Deus. Viram a graça de Deus a superabundar na vida deles.
Falamos hoje de Paulo e Silas. Paulo, que era chamado Paulo de Tarso, era um homem reconhecido por Deus, porque Paulo, ele era temente a Deus, ele era chamado à santidade de Deus, ele era um homem reconhecido por Deus. Paulo tinha duas cidadanias. Ele tinha a naturalidade judaica e tinha a nacionalidade romana. Porque noutrora, quem tinha dinheiro, quem tinha meios, podiam adquirir a nacionalidade romana. Mas Paulo, na cidade de Filipos, juntamente com seu amigo Silas, a Bíblia nos relata que eles saíram da casa de oração. Eles iam andando, caminhando. E quando eles iam caminhando, depararam-se com uma mulher adivinha. Vejamos onde a graça de Deus começa a superabundar na sua vida. Onde a graça de Deus começa a superabundar nas nossas vidas. Quando nós somos reconhecidos por Deus. Quando o nome de Deus é glorificado. Começou nesta mulher. Esta mulher era adivinha. A mulher era uma mulher lucrativa, porque o que ela fazia, a adivinha que ela fazia, ela lucrava, mas esses lucros era dado a uns elementos que eram chamados empresários. Então, quando a mulher viu Paulo e Silas, ela diz que é chegado o homem de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa mulher foi interpelada por Paulo. Então, esta mulher, Paulo falou com ela diretamente, repreendeu a atitude, o ato de adivinha que ela fazia. A partir daquele momento, a mulher deixou de adivinhar. E só por este fato, os magistrados, os homens das leis, pegaram a Paulo e Silas, levaram aos magnatas e começaram a açoitá-los. Começaram a açoitá-los como prisioneiros, como judeus. Porque noutrora os romanos e os judeus não se davam. Então Paulo e Silas começou a ser açoitado. Mas Paulo e Silas, vejaram, irmãos, que nunca nenhuma vez ele abriu a sua boca e que disse que eu sou romano. Porque ele, naquele momento, ele não se lembrou que era romano. Deus teve que vetar o pensamento dele, teve que vetar a ideia de Paulo em reconhecer, ou seja, em se manifestar que era romano. Até que foram postos na prisão. Segundo a Bíblia, diz que eles foram postos na prisão depois de serem açoitados. Igreja, aleluia. Amém. Postos na prisão, a Bíblia nos relata que perto da meia-noite, enquanto eles louvavam, glorificavam a Deus, adoravam a Deus, então o Espírito Santo se manifestou naquela cela e que até
os grilhões, os ferrolhos se quebraram. Porque a Escritura Sagrada nos diz que quem louva, ora, quantas vezes? 2 vezes. Igreja, aleluia. Amém. Então, vejamos o poder do louvor e adoração. Porque muitas das vezes, quando estamos tristes e carregados, quando estamos cansados, quando estamos oprimidos, podemos louvar simplesmente, glorificar o Senhor simplesmente, porque Deus habita no meio do louvor. Igreja, aleluia. Amém. Quando Paulo e Silas estavam no momento do louvor e adoração, e quando rebentam-se os grilhões e os ferrolhos, a Bíblia nos diz que os portões se romperam. E o carcereiro que estava ali ao pé, ele pensou que os prisioneiros tinham fugido. E até a Bíblia nos diz que os carcereiros queriam se suicidar, porque eles pensaram que ele pensou que já não havia prisioneiros lá dentro, igreja, aleluia. Amém. E quando ele se apercebe que tinha prisioneiros lá dentro, mas ele não se apercebeu que Paulo e Silas estavam lá dentro. Mas Paulo manifestou-se e disse: estamos aqui, aquieta-te, porque estamos aqui, nós não fugimos. Então o homem viu aquele manifesto do Espírito Santo. Ele viu algo anormal que estava a se passar na cela. Então ele viu que aqueles eram de Deus. Então ele dirige-se a Paulo. Ele diz: o que é que eu posso fazer para eu me salvar? O que é que eu devo fazer para ser reconhecido por Deus? É o que ele queria dizer. Paulo responde: creia em Jesus, o Salvador, e serás salvo, tu e a tua família. Para nós vermos, bem amados, o reconhecimento de Deus em nossas vidas, a transformação que houve naquele momento, naquela cela, é porque Deus reconheceu Paulo e Silas como homens de Deus. E o seu nome estava a ser glorificado naquela cela. Vejamos, irmãos, quando nós começamos a história, quando nós buscamos no início da história que eles andavam passeando e quando encontram a mulher adivinha, este é o primeiro reconhecimento. O segundo reconhecimento foi quando Paulo não se manifestou que era romano, porque ele esqueceu que ele era romano. O terceiro reconhecimento era na cela. A salvação daquele carcereiro. Ele, por amabilidade, era a graça do bom Deus e foi reconhecido naquele momento por Deus. Ele levou Paulo e Silas até a sua casa. Eles aceitaram o Senhor como Jesus e Salvador de suas vidas e foram batizados. Igreja, aleluia. Amém. Foram todos batizados. E que na qual, meu irmão, deixa-nos dizer que quando eles regressam na cadeia, muito amavelmente, ele não tivera dito nada ainda que era romano, porque não tinha chegado no momento dele dizer que era romano. Porque quando nós
falamos que Deus usa quem Ele quer, usa quando Ele usa, onde Ele quer, e usa como Ele quer. Igreja, aleluia. Amém. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. É chegado o momento do tempo de Deus que Paulo reconheceu que ele era romano. Ele lembrou, eu estou a sofrer, apanhei açoites, estou na cadeia, aconteceu o que aconteceu. Agora que eu me lembrei que eu sou romano. E quando ele transmite ao carcereiro para ir ter com os magistrados e dizer que ele é romano, os magistrados, assustados, mandaram chamar a Paulo para vermos o reconhecimento de Deus nas nossas vidas, quando nós somos obedientes e fiéis a Deus. Igreja, aleluia. Amém. Paulo, na sua vez, quando recebeu o recado para ir ter com o magistrado, Paulo disse: não, diz o magistrado para vir ter aqui na cadeia e me tirar da cadeia. Ele que tem que sair dali para vir me tirar. Então o magistrado, o juiz, foi até a cadeia, tirou Paulo e Silas da cadeia. Então, eis o reconhecimento de Deus nas vidas daqueles homens. E quando nós falamos do reconhecimento de Deus, nós temos várias lições. Quando nós tiramos em relação de Paulo e Silas, nós podemos entender que na vida deles, dentro da cadeia, o diabo descobriu que crente também canta na provação. Quando nós estamos nas dificuldades, quando nós estamos nas tribulações, nós precisamos louvar para que tudo aconteça segundo a vontade de Deus. Quer dizer que naquele momento o inimigo descobriu que o cristão também adora a Deus quando está sangrando. O Cristo verdadeiro prefere sangrar do que pecar contra Deus. Paulo e Silas estavam com as costas feridas de açoites. Uma quarentena de açoites ovaram. Eram tão dolorosos que alguns faziam suas necessidades fisiológicas ali mesmo, no local dos açoites. Isso nos ensina que a forma mais vitoriosa de enfrentar as perseguições é os problemas da vida. E ao lado do Senhor, o inimigo não suporta a resistência de um cristão, pelo contrário, de acordo com Tiago 4:7. Devemos nos sujeitar, Tiago 4:7 nos diz, devemos nos sujeitar a Deus, pois só assim resistiremos o diabo e fugirá de nós. A segunda lição que nós tiramos desta história é que eles fizeram tudo certo, mas deu tudo errado. Então, Paulo e Silas seguiram todo o protocolo, seguiram a agenda do Espírito Santo, pregaram o Evangelho genuíno, inclusive até a menina que tinha um espírito maligno de adivinha.
Então, porém, isso nos ensina, aparentemente, que quando tudo estava dando errado, Paulo e Silas foram soltados em seguida, lançados na prisão. Mesmo assim, eles não murmuraram e aproveitaram a oportunidade de adorar, e de repente o vento impetuoso abriu todas as cadeias. Isso nos ensina que Deus nos fortalece e continua fazendo o certo, mesmo quando não estiver dando certo. Talvez esta seja a sua realidade, mas continue firme, meu amado, até o final. Deus tem terremotos para abrir todas as portas em nossas vidas. A terceira lição tem conversão que só acontece na base do terremoto. Dentro da cadeia houve conversão. Assim como o carcereiro se converteu depois do terremoto. Assustador. E nisto tem pessoas que só abrirão os olhos depois do susto. Alguns só se convertem depois de um terremoto. Tem um abalo ou de uma enfermidade, muitos não vêm pelo amor, só pela dor. Segundo a Escritura. Então, não espere o terremoto, meu irmão, para correr aos braços de Jesus. É melhor ouvir a voz suave de Jesus te chamando do que ouvir através do terremoto. Igreja, aleluia. Amém. Então, a quarta lição. O carcereiro tem a chave, mas é Deus quem abre as portas. Quem tem a chave da prisão é o carcereiro. Mas a Bíblia diz que através de um terremoto, Deus abriu todas as portas. Isso nos ensina que os homens têm a chave, mas é Deus que abre as portas em nossas vidas. Deus não precisa das chaves do carcereiro. Muitos acham que, pelo fato de terem a chave, podem fechar as portas em nossas vidas, porém o cuidado da nossa vida está em Deus, de acordo com os Salmos 121, o versículo 3, que diz: além de não dormir, há aquele que nos guarda nem cochila. Portanto, ainda que seja perto de meia-noite, Deus tem a chave em qualquer hora e lugar. Ele faz acontecer o incrível em nossa vida. Igreja, aleluia. Amém. Portanto, a quinta lição desta história que na parte da estratégia do inimigo, ele tem vai e desce. A estratégia do inimigo é de ter vai descer. Enquanto Paulo e Silas se dirigiam para o local da oração, saiu ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinha, usada pelo diabo. A jovem usava palavras para envaidecer Paulo. Quando ela usa aquela expressão: és o Filho de Deus Altíssimo, que tira o pecado do mundo.
Então é para que Paulo ficasse envaidecido. Então, quando essa jovem disse a Paulo que és o Altíssimo que anuncia o caminho da salvação, que tira o pecado do mundo, inicialmente temos a impressão que ela está fazendo uma coisa boa. Afinal de contas, eles eram servos de Deus e estavam anunciando o caminho da salvação. Porém, aquilo não passava de uma estratégia maligna, pois por trás daquele elogio estava uma armadilha satânica para fazer Paulo e Silas confiarem na força dos seus braços e se sentirem autoconfiantes. Sendo assim, Paulo repreendeu o espírito maligno da jovem. Então, o que esta palavra nos diz é para que tomemos muito cuidado com as estratégias do maligno. O propósito é de deixar confiar ou confiante em si do que em Deus. Igreja, aleluia. Amém. Portanto, a sexta lição desta matéria que nós acabamos de frisar diz que a agenda é do Espírito Santo. Porque eu tivera dito que o tempo é de Deus. Porque nós fazemos as coisas segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia Menor. Isso mostra que não é a nossa vontade que está em evidência, mas a do Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, não fazemos o que queremos, e sim o que Deus quer para a nossa vida. Não siga a sua vontade, siga o que o céu determinou a seu respeito. Um dos maiores sinais de que nossa fé está amadurecida é quando aceitamos a vontade de Deus. Por isso, no Getsemane, Jesus orou ao Pai dizendo: se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus te levar para um lugar onde você não queria ou imaginava estar, saiba de uma coisa: você jamais estará sozinho, igreja. Aleluia. Amém. Então a sétima lição nos ensina para que não percamos a essência de um adorador. Durante a situação calamitosa, o carcereiro quis se matar, mas Paulo e Silas, naquelas condições, escolheram adorar. Paulo e Silas não murmuraram, não praguejam, não se rebelam contra Deus, mas adoram porque tem paz no vale. Cantam, sangrando, na crise e presos. Isso nos mostra que a nossa essência deve continuar mesmo passando pelo vale árduo, por pedir e não receber.
muitos viram as costas para Deus. Porém, um verdadeiro adorador sempre encontrará motivo para cantar. Igreja, aleluia. Amém. Podem prender os pés do adorador, mas ninguém cala a sua voz, nada impede o seu canto. Então não faça como o carcereiro, não olhe para as circunstâncias, olhe para o céu, de onde vem o socorro. Então a oitava lição nos ensina que esse terremoto não vai te matar, não vai me matar, não vai nos matar. Todos os problemas que nós passamos, todas as atrocidades que nós passamos, mas quando somos reconhecidos por Deus, quando nós temos a essência de Deus no nosso DNA, nada nos aparta, porque a Bíblia nos diz, em Salmos 120 e 25, nos diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abate, mas permanecem para aleluia. Amém. Então, também nos ensina, na nona lição, que o de repente de Deus muda tudo. A Bíblia diz, no versículo 26, porque acabamos de ouvir a história, que de repente veio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. De repente, não é o mesmo que do nada, e sim que há um propósito. Então, bem amado, fique em paz e acalme o seu coração. Tire essa mochila de ansiedade das costas e descanse o seu coração em Deus. Creia que de repente o cônjuge se converte, a porta se abre e o milagre da cura acontece. A qualquer momento, o de repente do céu bate a sua porta, igreja, aleluia. Amém. Nestas lições, a 10ª nos ensina quando tu e eu temos um Deus e uma cidadania. Duas coisas que os homens naquela cidade não sabiam. A primeira está no fato de que Paulo e Silas eram servos de Deus, o Todo-Poderoso. E a segunda, Paulo era cidadão romano. Também. As autoridades não sabiam, mas mexeram com as pessoas erradas. Afinal, eles têm Deus e uma cidadania. Isso nos ensina que você, eu, não precisamos agir diante das afrontas. Mantenha sua postura cristã, pois somos a menina dos olhos de Deus. Igreja, aleluia. Amém. Ele faz justiça pelos seus filhos. E Paulo ainda fez questão que as autoridades locais se retratassem com ele por causa da humilhação que Paulo e Silas sofreram. Os magistrados foram à prisão e pediram desculpas. Então, não mexa com um povo que tem Deus e tem uma cidadania celestial. Espero que
nós possamos entender as lições na qual esta história possa nos ensinar. Porque quando nós temos o Deus, o Todo-Poderoso, quando nós buscamos verdadeiramente a Deus, quando nós estamos verdadeiramente na presença de Deus todos os dias, então temos o reconhecimento de Deus no nosso DNA. Igreja, aleluia! Amém. Então, nada nos abala. Porque a Bíblia nos diz, em Salmos 91, nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por isso, descanse no Senhor. Busque o Senhor no Senhor toda a vida, para que tu e eu possamos andar na graça do Senhor, para que possamos andar na justiça do Senhor, para que possamos andar em pastos verdejantes, para que possamos andar em porto seguro. Por isso, sejamos firmes e constantes na palavra do Senhor, para que tudo nos vá bem. Palavra do Senhor.